Então vamos lá. Com relação à temperatura do ar como fator agronômico, nós temos que lembrar que essa variável, esse elemento meteorológico, é importantíssimo, tanto para os animais como para os vegetais, as plantas. Elas necessitam, em geral, de condições climáticas adequadas para que os seus processos fisiológicos ocorram de forma adequada. E quando eu digo condições climáticas adequadas, eu não estou me referindo apenas à temperatura. Eu preciso de umidade em condições ideais, eu preciso de chuvas em condições ideais, eu preciso de que todos os meus elementos meteorológicos funcionem bem para que eu consiga identificar bem esses elementos e para que funcione bem aí, tanto a produção animal quanto a produção vegetal. Nós temos que a temperatura ela altera desde a taxa de crescimento e desenvolvimento das plantas, como a questão da produtividade animal. E pensando como um efeito agronômico da temperatura média do ar para a produtividade animal, nós temos algumas questões importantes. Em especial aí os animais chamados animais homeotérmicos, eles necessitam que a temperatura do ar e a temperatura corporal elas estejam ali dentro de certos limites para que os seus processos fisiológicos não sejam afetados. E aí, normalmente, nós dizemos que de certa forma, você precisa analisar, quando você vai construir uma instalação rural, uma instalação zootécnica, avaliar as necessidades fisiológicas do animal, e essa necessidade lá do animal está relacionada à raça, está relacionada ao local que vai ser implantado aquele tipo de produção animal, analisar as condições ambientais em que vai ser inserida aquela produção, seja lá para gado de leite, seja lá para produção de suínos e assim por diante. E também avaliar as condições técnicas, as condições construtivas aí dos abrigos zootécnicos, né, das instalações rurais em geral, porque tudo isso aí vai interferir na nossa produtividade animal. Um animal estressado ele vai produzir menos, se ele produz menos, você vai ter lá com certeza uma lucratividade bem menor em termos de produção animal. O que nós trabalhamos em termos da variável temperatura como auxiliar nessa tomada de decisão, nesse monitoramento dessas instalações zootécnicas, como monitoramento dessa questão da ambiência animal. Em geral, nós temos aí que o estresse dos animais eles acontece ali na faixa de temperatura do ambiente em torno de 30 graus Celsius. A partir dessa temperatura aí, por exemplo, você começa a ter um aumento da taxa de respiração, começa a ter um aumento de consumo de água e começa a ter, por exemplo, ter uma queda na produtividade. Em específico, por exemplo, quando a gente fala aí de gado de leite, que é até o exemplo que a gente tem aqui na tabela, a gente tem um estudo que mostra que temperaturas de ambiente elevadas pode aumentar o consumo de água em até 30%, pode reduzir ali, se não me engano, a queda da produtividade do leite em torno de 15%, onde quando você aumenta em torno de 1,3 graus Celsius do que seria a temperatura ideal para instalação, para que você com o animal ele fique ali. Então eu tenho que levar em consideração o conforto térmico, também chamado da ambiência térmica, né, a ambiência da minha instalação, para que esse conforto que o animal esteja dentro de uma zona de conforto, né? E tenho algumas formas de medir isso e essa equaçãozinha ali do lado que vocês estão vendo, chamada de THI, é o índice de conforto higrotérmico para esses tipos de animais, chamados animais homeotérmicos em geral. Essa equação ela leva em consideração a temperatura média do ar e leva em consideração também a chamada temperatura de orvalho, em que a temperatura de orvalho está associada à umidade relativa do ar aí. Com relação a essa questão do conforto térmico aí, né, para os animais, é importante que, em geral, as instalações elas permitam ali a dissipação de energia. Justamente essa energia que eu estou dizendo está associada ao metabolismo do animal e também pelo trabalho físico que esse animal desenvolve, a temperatura do ambiente e a temperatura corporal dele. Por exemplo, a gente costuma dizer em média que na maioria das espécies a temperatura corporal
do animal, ela começa a aumentar quando a temperatura do meu ambiente, a temperatura do ar, ou seja, da minha instalação, atinge em torno de 28 graus Celsius. Então, a partir dessa situação, que já começa a ser crítica aí, eu tenho que criar melhores condições para essa dissipação de energia, para que meu ambiente ele fique em condições favoráveis para que não reduza a minha produtividade animal. Uma forma que a gente tem justamente de avaliar esse conforto térmico é a partir desse índice, chamado de índice de conforto higrotérmico, em que esse índice aí, como eu já comentei com vocês, ele está associado à temperatura, está associado à umidade relativa do ar, à radiação solar, ao vento, está associado aí à nebulosidade e algumas outras variáveis que vão interferir, a precipitação, que vão interferir de maneira direta aí no balanço de energia desses animais. O THI ele tem que ser, obviamente, quantificado e avaliado de espécie para espécie animal, aí, né, de raça para raça, se é para gado de leite eu tenho um valor crítico de THI, se é para suínos eu tenho outro valor crítico, se é para gado de leite, gado de corte, gado de leite, enfim. Em geral, um exemplo para vocês entenderem aí. Quando a gente fala aí sobre as vacas leiteiras, a gente tem aí que o ideal seria que o índice seja inferior a 70. Esse estudo aqui, por exemplo, que está mostrando aí para vocês na tabela, ele indica, por exemplo, que temperaturas acima de THI acima de 72 já prejudicaram a produção de leite e a alimentação desses animais. E mostraram também que esse THI acima de 90 por um tempo prolongado poderia até levar à morte desses animais, porque você tem lá o comportamento do animal, quanto em consumo, quanto em produção de leite, aumentando, né, consumo de água, diminuindo a produção de leite, à medida que esse índice, chamado de THI, ele foi aumentando aí. É um índice fácil de ser obtido, é um índice fácil de ser monitorado. Você precisa apenas determinar a temperatura média do ar e a temperatura de orvalho, que a gente ainda vai ver aí, mas essa temperatura de orvalho ela está associada à umidade relativa do ar, certo? Por enquanto a gente ainda não vai calcular esse THI, porque nós temos ainda que estudar a umidade relativa do ar para determinar essa temperatura de orvalho. Mas vai ficar aí para vocês para conhecimento como que faz essa estimativa. Como que eu posso interferir, por exemplo, nos meus abrigos, nas minhas instalações rurais? Nós temos duas formas de intervenções básicas aí em abrigos zootécnicos quando o THI está elevado. Então, por exemplo, lá o nosso da vaca leiteira, em que o ideal seria 70, quando isso está muito acima de 70, por exemplo, você pode interferir a partir de ventilação forçada e pulverização de água dentro dessas instalações para diminuir a temperatura corporal, consequentemente diminuir aquele valor do THI. Claro que a temperatura ela não interfere apenas na produtividade animal. No que diz respeito à produtividade vegetal, eu tenho bastante interferência aí da temperatura média do ar. Algumas coisas a gente já ouviu falar, então a gente sabe, por exemplo, que a temperatura está associada ao crescimento e desenvolvimento das plantas, a temperatura está associada aí à velocidade das reações químicas que acontecem na minha planta, que acontecem nos processos internos dessa planta. Em geral, a temperatura ela interfere. Independente aí dos exemplos que a gente tem aí, que vocês estão vendo, normalmente plantas de clima tropical, por exemplo, elas são mais sensíveis a baixas temperaturas, então elas não gostam de frio, e plantas de clima temperado, principalmente aí as frutíferas, né, de clima frio, temperado em geral, elas já precisam de temperaturas mais baixas, ou seja, precisam de um período de repouso para que elas se produzam bem, né, para que tenha lá a quebra de dormência e tenha uma boa produção. Alguns efeitos aí da temperatura na produtividade vegetal. No que diz respeito aí à dormência das plantas de clima temperado, eu estou falando em específico, né, na verdade eu estou falando em especial aí, como por exemplo as espécies frutíferas de clima temperado, um exemplo, né, e de folhas caducas, né, as chamadas criófilas, normalmente apresentam um período de repouso durante o inverno, e durante esse período de repouso, essas espécies não apresentam crescimento vegetativo visível. Normalmente nós temos aí, né, um ambiente, né,
condicionando as minhas condições climáticas e também regulando o crescimento dessas espécies. E aí uma forma que eu tenho de estar avaliando essa dormência dessas plantas para ver se meu ciclo vegetativo se completou, para identificar se está ali dentro de condições ideais, nós temos aí a chamada número de horas de frio, em que você consegue quantificar o período pelo qual aquela espécie ficou em repouso, se a quantidade de horas com temperatura abaixo lá de 7 graus, com temperatura abaixo de 13 graus, por exemplo, que são valores aí de certa forma padrão, foram suficientes para quebrar esse período aí de dormência da planta, né, para que ela se desenvolva bem e em condições ideais. Esse NHF, mais à frente a gente vai ver se a gente consegue falar um pouquinho mais específico, como o efeito do número de horas de frio com relação a essa quebra de dormência das plantas. Nós vamos focar aqui, pelo menos por enquanto, hoje pelo menos, sobre o efeito da temperatura do ar no desenvolvimento das plantas. Nós temos aí que, por exemplo, uma cultura, uma espécie em geral, ela necessita acumular uma necessidade de quantidade de calor. Essa quantidade de calor, essa quantidade de energia acumulada pela minha planta é chamada de constante térmica, ou também chamada de soma térmica, e essa soma térmica aí, ela vai justamente estar associada ao desenvolvimento da minha planta. Eu consigo fazer, de certa forma aí, um planejamento de período de colheita, período de plantio, associado à determinação dessa soma térmica. A gente vai ver aqui hoje como determinar essa soma térmica, chamada aí de graus-dias, ou graus-dias acumulados, que vai nos ajudar aí justamente a tomar algumas decisões e previsão da duração do ciclo fenológico de várias espécies vegetais. Esses graus-dias aí estão associados à taxa de desenvolvimento, como eu comentei com vocês, mas também está associado às chamadas temperaturas basais, tanto temperatura basal inferior quanto a temperatura basal superior. Temperatura basal nada mais é do que a temperatura crítica pelo qual a planta ela vai cessar o seu desenvolvimento. Temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas vão fazer com que essa planta, a minha espécie, cesse o seu desenvolvimento porque está dentro de uma situação crítica. E aí se eu consigo determinar as temperaturas basais das plantas e eu consigo determinar e eu sei qual é a necessidade térmica dela, quanto que ela precisa acumular para completar o seu ciclo fenológico, eu consigo fazer uma boa estimativa aí, de certa forma, do ciclo fenológico e período de plantio e período de colheita do nosso interesse, né? Com relação aqui à temperatura associada à determinação de zonas de maturação, é interessante porque a gente consegue determinar zonas climáticas, por exemplo, de maturação de frutos, escolher as melhores áreas para colheitas em períodos de melhor preço, por exemplo, ou seja, fazer um bom planejamento agrícola. Para determinar essas zonas de maturação, nós temos que determinar os graus-dias, nós temos que determinar aí esses graus-dias, né, para associar o período de florescimento da planta e a data de colheita. Nós temos que associar isso aí também com a temperatura média, associar isso também com a nossa localização geográfica, porque a gente tem lá que, por exemplo, a latitude é um fator que interfere na minha variável temperatura, né, já que ela condiciona os efeitos de temperatura. E aí tem-se lá também altitude, longitude, que vai interferir na determinação das minhas zonas de maturação. No que diz respeito ao efeito da temperatura para desenvolvimento de insetos, fala-se aí na literatura, quando a gente estuda aí a agrometeorologia, que para o desenvolvimento da maioria dos insetos, a temperatura entre 25 e 30 graus Celsius é uma temperatura que está propícia a esse desenvolvimento de insetos em geral. E aí você tem aí valores limiares máximos, limiares mínimos, que vai te ajudar a fazer esse bom monitoramento de desenvolvimento de insetos e te ajudar a tomar decisões. E aí nós temos o efeito da temperatura na germinação, no florescimento, na produção de tubérculos aí também. Germinação, por exemplo, está associada aí, né, justamente onde principalmente a temperatura do solo, mas também a temperatura do ar influenciam na velocidade da germinação, por causa das reações bioquímicas que ocorrem. Mas aí você também tem, por exemplo, algumas espécies como tomate, soja, cana-de-açúcar, em que a temperatura média, né, ideal para o desenvolvimento, para a germinação dessas espécies, seria ali em torno de 30 graus.
é o que a gente já comentou em sala. Aqui a gente estuda um pouquinho esses efeitos agronômicos, estuda um pouquinho essas variáveis, mas é importante toda vez que vocês forem estar trabalhando com qualquer espécie agrícola aí, qualquer cultivar, consultem quais são as necessidades climáticas dessa espécie. O tomate tem uma necessidade de temperatura, uma necessidade de quantidade de água, tem uma necessidade de umidade, uma necessidade de incidência de radiação. Diferente da cana, que é diferente do arroz, que é diferente das outras espécies aí, vegetais, espécies agrícolas. Então é sempre importante eu verificar quais são as necessidades edafoclimáticas da minha cultura para que eu tome aí decisões no que diz respeito a isso aí, tá bom? Comentei com vocês que a gente vai trabalhar aí em específico o efeito da temperatura do ar no ciclo da cultura. Na verdade, o efeito da temperatura do ar associado aí principalmente ao desenvolvimento das plantas, pensando em especial aí no planejamento de plantio e colheita. Primeira coisa que a gente precisa associar nesses efeitos de temperatura do ar. A cultura, ela tem, uma espécie agrícola, ela tem uma necessidade térmica. Então ela precisa acumular uma quantidade mínima de calor, uma quantidade mínima de energia, para que ela complete lá o seu ciclo fenológico. Essa quantidade mínima de calor que ela precisa acumular é chamada aí de constante térmica ou soma térmica. Então, se você sabe qual é a necessidade térmica da cultura, você tem condições de determinar a quantidade que essa cultura vai acumular em um único dia. Certo? Deixa eu só ver aqui, tem uma dúvida. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, gente, dá uma travadinha aqui. Aqui. Os slides para encontrar, eu encontro neles no EAD ou no Liceu. Isadora, os slides eu vou disponibilizar para vocês via vídeo. Eu coloquei no Liceu semana passada os slides que a gente utilizou, mas se vocês quiserem eu deixo o slide também, mas eu estou focando aí para vocês em disponibilizar os vídeos. Eu salvo para vocês em PDF e deixo lá disponível, igual eu sempre deixei quando a gente trabalhava lá, né, via Liceu, as aulas em sala e os slides das nossas aulas para vocês consultarem aí, tá bom? Então, se eu sei, pessoal, que a minha espécie vegetal ela precisa acumular uma quantidade mínima de calor para que ela complete o seu ciclo fenológico, eu consigo determinar o quanto ela acumula por dia a partir da determinação do que a gente chama aí de graus-dias. E aí os graus-dias eu consigo estimar a quantidade mínima aí que você vai acumular por dia, e em cima dessa estimativa, agora que eu vi, cortou um pouquinho aqui para vocês. E aí, em cima dessa estimativa, você consegue identificar qual seria o período ideal que ela completa a sua necessidade térmica. Teoricamente, em uma condição, falo teoricamente porque se a cultura ela completou sua necessidade térmica, ela já está em condições de estar num ponto de colheita, por exemplo. Entretanto, isso é teórico porque tem outras variáveis, como chuva, como umidade, que vão interferir no meu período de colheita. Mas é um bom parâmetro que você tem para planejar período de colheita e período de plantio de acordo com as necessidades térmicas, necessidades edafoclimáticas aí das suas culturas. Como que a gente trabalha essa questão desse graus-dias? Primeiro, só lembrando com vocês, eu comentei anteriormente, mas toda cultura, toda planta, ela tem uma temperatura basal, chamada de temperatura basal inferior, e tem uma temperatura basal, chamada de temperatura basal superior. Abaixo dessa temperatura, ela vai cessar o seu desenvolvimento, e acima dessa temperatura, ela também vai cessar o seu desenvolvimento. Claro que isso aqui é um gráfico teórico, em que a gente tem uma temperatura ótima, que seria ideal para o desenvolvimento da minha cultura. Entretanto, para esse exemplo aqui, 30 graus, nem sempre eu vou ter lá uma temperatura de 30. Então eu tenho que trabalhar para manter ali a minha cultura num período em que ela necessita de maior quantidade de calor, de maior quantidade de energia, dentro de uma faixa em que sua taxa de desenvolvimento ela é boa, né? Ou seja, você mantém ela ali
num período de crescimento e desenvolvimento em que as temperaturas elas estão dentro de uma faixa ideal, e para isso entra mais uma vez o que a gente sempre falou nas primeiras aulas, planejamento agrícola. Você fazer o plantio de acordo com as estações do ano, de acordo com o calendário agrícola de cada cultura e de acordo com as necessidades edafoclimáticas dela. De nada adianta você fazer um plantio agora no inverno de uma cultura que precisa de calor. Ela não vai estar em condições ótimas, consequentemente vai ser um fator limitante ao crescimento e à produtividade dessas culturas, tá bom? Como eu comentei com vocês, a soma térmica ou também a constante térmica é a quantidade mínima de energia, a quantidade mínima de calor que minha cultura deve acumular para que ela complete o seu ciclo. E o graus-dias, que é o que a gente vai determinar agora, está associado, principalmente os graus-dias, a quanto a minha cultura ela tende a acumular em um único dia. E aí, se eu sei quanto ela acumula em um dia, eu faço regra de 3, gente. Se em um dia minha cultura, lá, minha planta, ela acumula 9 graus, em quantos dias ela vai acumular, por exemplo, 200 graus, que seria a necessidade dela? Um exemplo hipotético aqui. Basicamente, quando eu trabalho o fator agronômico da temperatura do ar no ciclo da cultura, como o desenvolvimento das culturas, eu trabalho essa ideia. Determinar a necessidade dela em um único dia, e uma vez determinada essa necessidade, você fazer essa extrapolação de valores para todo o ciclo dela ali, até você ter um período provável, tanto de plantio quanto de colheita. Professor, sim. Aí, por exemplo, o senhor falou que determina aí nesse certo dia, vamos supor, o 9 aí que o senhor usou. Aí todo dia vai ser esse valor? Ele fica um valor fixo? Teoricamente, sim. Mas por que teoricamente? Porque todo dia a temperatura muda, não é? Então, você pega em média para fazer, em termos de cálculos, os dados de temperatura de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. E aí você faz um valor fixo a cada 15 dias ou a cada 30 dias. O que seria ideal? Seria fantástico. Todo dia você estimar a temperatura e todo dia você calcular o grau-dia. Quanto que ela vai acumular todo dia de acordo com a temperatura média. Mas isso é quase que inviável, né? Pensando do ponto de vista prático. Ou você tem que ter uma estação meteorológica lá próximo do seu talhão, ou você tem que fazer todo dia o cálculo de estimativa. E algumas vezes isso se torna inviável. Entendi. Mas a gente trabalha sempre com períodos de semana, 7 dias, de decêndios, 10 dias, de quinzenas, 15 dias ou 30 dias, no máximo de 30 em 30 dias fazendo estimativa. Por que não é o ideal, embora a gente vai fazer um exemplo aqui com temperatura anual, por que não é ideal eu trabalhar com temperatura ao longo do ano? É muito estimado, então a temperatura no ano em média é 25 graus, mas agora no mês de abril a temperatura está dando 28. Ela varia, né? Vai variar muito, então o ideal é você pegar intervalos menores do que um ano para fazer essa estimativa. Mas a gente vai ver vários exemplos aqui, tá? Certo. Gente, então olha lá, definições. O graus-dias é a quantidade de calor que a planta vai acumular em um dia. Soma térmica ou constante térmica é a quantidade que ela vai acumular durante o seu ciclo. E a temperatura basal é a temperatura pela qual ela acessa o desenvolvimento. Tanto temperatura basal mínima quanto temperatura basal máxima aí, tá? Como que a gente trabalha essa estimativa do grau-dias? Já que esse grau-dia é a quantidade de calor que eu preciso acumular em um único dia. A gente vai ver hoje a forma mais simples, em que basicamente a temperatura, o grau-dia, na verdade, é dado pela minha temperatura média menos a minha temperatura basal. Como que eu determino temperaturas basais, gente? Experimentos. A melhor forma é experimentos e também os catálogos aí de algumas variedades de alguns cultivares. Claro que você não tem essa temperatura basal para todas. Então, em alguns casos, é necessário você ir lá para o laboratório e fazer essa determinação. Inclusive, aí, vocês estão chegando aí daqui uns dias em TCCs, é um trabalho interessante de se fazer, um trabalho de laboratório, que é fácil de determinar a temperatura basal
de várias variedades, de várias cultivares aí, de várias culturas que a gente tem. Acho que está um pouquinho pequeno aí para vocês, não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui eu tenho uma tabela com algumas culturas, algumas cultivares e os valores. Então aqui na primeira linha está falando assim, ó, eu tenho o arroz, a variedade IAC 4440, e durante o período de semeadura e maturação dessa cultura do arroz, a temperatura basal é de 11,8 graus, significa que abaixo dessa temperatura ela vai cessar o seu desenvolvimento, e a constante térmica, ou seja, quanto ela precisa acumular para completar esse ciclo dela aqui, é de 1985 graus Celsius. E aí a gente tem aqui, ó, vários exemplos de várias cultivares com diferentes temperaturas basais e diferentes necessidades térmicas. Vamos entender isso aqui primeiro do jeito mais simples. Vamos pegar o exemplo aqui em que nós temos: determine a possível data de colheita de uma área plantada com soja que foi plantado no dia 1º de maio, 1º/5. Mas aqui é só ilustração. Olha lá, a constante térmica, ou seja, a necessidade da soja é de 1230. Se eu colar aqui na tabela, eu tenho algumas variedades que têm a necessidade de entre 1340 e 1030 em média, então está dentro. Então realmente é um dado aí que está associado à minha cultivar aqui. Eu tenho que a temperatura média anual nessa região, que eu não falei qual é de 22,4 graus Celsius. E tenho que a minha temperatura basal é de 14 graus Celsius, né? Deixa eu mudar aqui o compartilhamento com vocês para a gente fazer essa continha aí e entender como que a gente vai trabalhar isso. Dentro aí do que estava lá no exercício, foi dito para vocês o seguinte: primeiro, que a minha temperatura média, meu grau dia acumulado, isso aqui é a fórmula que está lá no slide, é dado pela minha temperatura média menos a minha temperatura basal. No exercício, na hora que vocês olharem lá, quando vocês voltarem um vídeo para acessar esses valores, está falando lá no exercício o seguinte. Então nós temos aí, ó, o grau dia, temperatura média menos temperatura basal. Eu falei para vocês que o plantio dessa soja foi no dia 1º/5. E eu falei para vocês também que a temperatura média anual, então no ano inteiro, em média, essa região aqui tinha 22,4 graus Celsius. Uma outra informação que foi dado para vocês lá é que a minha temperatura basal, minha temperatura crítica e inferior, é de torno de 14 graus Celsius. E aí a pergunta era o seguinte, deixa eu voltar lá no slide, vou só ler aqui para vocês, para não precisar trocar. Determine a possível data de colheita de uma área plantada com soja no dia 1º/5, sabendo que a constante térmica é 1230, eu esqueci de colocar aqui para vocês, ó. Então minha constante térmica ou soma térmica é 1230 graus Celsius. Para completar o seu ciclo, ou seja, para ela estar no ponto de colheita, ela precisa acumular no mínimo 1230 graus Celsius. A temperatura média no ano, nesse exemplo nosso aqui, é de 22,4 graus Celsius. Se eu tenho a temperatura média e tenho a temperatura basal, que é a minha temperatura crítica, eu tenho aqui que a quantidade acumulada em um dia, o meu GD, é dado pelo T médio, que é 22,4. Então eu tenho aqui 22,4 menos minha temperatura basal, que é 14. Fazendo essa conta aí,
Nós temos então que 22,4 menos 14, 8,4. Então 8,4 graus Celsius que vai acumular em um único dia. Gente, esse exemplo não é a situação ideal. Lembrando que aqui eu estou trabalhando numa situação anual. Mas já serve para a gente ter uma ideia como que a gente precisa trabalhar isso aqui. Qual que é a leitura disso aqui que eu faço? Se em um dia eu vou acumular 8,4 graus Celsius, em quantos dias eu vou acumular a necessidade da minha cultura, que é de 1.230 graus Celsius. Então, 1.230 graus Celsius, resolvendo isso aqui, a gente tem 1.230 dividido por 8,4, 146, né? 0,4 dias. Confiram aí para mim se eu fiz certo a conta. Vamos arredondar isso aqui para cima, né? Se é 146,4, eu preciso de 145 dias. Então, aproximadamente em 145 dias após o plantio. No caso é 147, não? 47, desculpa, é isso mesmo. 147 dias após o plantio será feito a colheita dessa soja. E aí você pode pegar e fazer a conta no calendário. Se eu plantei lá no dia 1º de abril, daqui 30 dias eu tenho lá dia 1º de junho. Daqui 31 dias, 1º de junho. Daqui 30 dias, 1º de julho. Daqui 31 dias, 1º de agosto. E assim por diante. E aí você tem aproximadamente qual seria o meu período de colheita, né, para essa cultura. Só que aqui eu trabalhei temperatura média anual. E temperatura média anual, o problema disso aqui é porque no ano é 22,4. Mas pode ser que lá no meu plantio, a minha temperatura, ela tava lá 30 graus. Tinha dia que tava lá 25, tinha dia que tava lá 19. Então, o ideal é sempre que possível você evitar trabalhar a temperatura média anual. Com a temperatura anual eu tenho uma estimativa? Tenho. Aproximadamente isso aqui. É melhor do que nada. Agora, se eu trabalho de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, a gente tem melhor condições aí para estar trabalhando isso aí, tá bom? Vamos voltar lá no slide pra gente... No caso, se trabalha com a temperatura de 15 em 15 dias, diminuiria o tempo da colheita? Provavelmente, né? Porque você vai pegar condições mais reais, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando o efeito isolado da temperatura. Eu tenho aí a água, né, a chuva que vai interferir, né, nesse ciclo. Eu tenho aí os outros elementos meteorológicos que também interferem. O ideal é você trabalhar esse graus dias, né, acumulados junto com as outras variáveis para que você tenha um bom parâmetro aí com relação a tudo isso. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo. Então, ó, eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou fazer uma primeira e vou deixar uma segunda aí para vocês tentarem resolver. No primeiro, está falando o seguinte: realizando uma semeadura no dia 15 de novembro, qual a provável data de floração do milho? Aí está falando a variedade dele ali, né? BRS 2160. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno para vocês acompanharem, mas BRS 2160, sabendo que a temperatura basal é de 12 graus Celsius. Olha que interessante. Eu peguei o catálogo dessa cultivar, BRS 2160, para a região sul aqui, mas eu tenho lá, dentre as informações dessa cultivar, que é uma cultura de ciclo precoce,
que o florescimento dela provável é em torno de 62 dias. Vamos ver aqui no nosso cálculo se vai ser mesmo isso aí para a nossa região, sabendo que os dados de temperatura foram todos coletados aqui, ó. Então eu tenho agora, neste caso aqui, ó, de 15 em 15 dias, o valor médio de temperatura. Então no dia 15 de novembro que eu fiz o plantio, né, fiz a semeadura do milho, a temperatura média era em torno de 21,2 graus Celsius. No dia 30, ou seja, 15 dias depois, a temperatura média era de 22 graus Celsius. Diferente do primeiro exemplo que eu fiz com vocês, em que a gente pegou a média do ano e fez a estimativa, agora a gente vai fazer essa estimativa de 15 em 15 dias até chegar aproximadamente, ou até chegar na verdade o dia aqui, ó, em que a gente vai ter a quantidade exata de 845 graus Celsius acumulados, tá? Então vamos lá. Vou passar alguns dados que estão lá no slide para vocês. Falou que a semeadura, neste caso aí, vamos pôr aqui, foi no dia 15 de novembro. Falou também lá que a temperatura basal, que é a temperatura crítica, era de 12 graus Celsius. Além disso, falou lá também, foi postado lá para vocês, o catálogo dessa variedade, dessa cultivar. E tá falando lá que a constante térmica, ou a soma térmica, ou o grau de uso acumulados é de 845 graus Celsius. E aí, foi dado para vocês da seguinte forma os dados. E assim por diante, todos os outros meses aí. Gente, se eu tenho que a semeadura foi feita dia 15, eu tenho que trabalhar a partir do dia 15, de 15 em 15 dias, qual foi o grau de acumulado. Então aqui, do dia 15 pro dia 30, quanto que, em média, eu vou acumular em termos de graus dias. E aí eu faço a conta do grau dia e faço a minha estimativa para 15 dias, já que a gente está trabalhando de 15 em 15 dias aqui, né? Quando a gente tiver intervalos de tempo aí, nesses intervalos de tempo, pessoal, eu preciso, então, avaliar dentro desse intervalo. Não, vocês não vão fazer a média do ano e fazer igual a gente fez o primeiro exemplo. Então vamos pegar aqui. Se a gente sabe que, por fórmula, o grau dia é a temperatura média menos a minha temperatura basal, e a temperatura basal ela é a mesma, que é de 12 graus Celsius, porque é a temperatura crítica, eu vou pegar aqui para novembro, para os primeiros 15 dias, né? Então, depois que plantou, a próxima estimativa que eu tenho são para 15 dias, do dia 15 até o dia 30. Nesses 15 dias eu tenho que o grau dia acumulado é temperatura média. Qual que é a temperatura média aqui? 22 graus Celsius, não é? Então, 22 menos 12 vai ter acumulado por dia 10 graus. Mas por que eu frisei aqui com vocês 15 dias? Porque esse cálculo do 22 que eu fiz aqui só serve para os 15 dias de avaliação de novembro. Então, na hora que eu vou fazer a regra de 3, eu tenho que, em um único dia, eu vou acumular 10 graus Celsius. Em 15 dias de novembro, eu vou acumular quanto? Resolvendo aqui, vai 15 vezes 10, 150 graus Celsius. Então, nos primeiros 15 dias, a minha planta, ela acumulou 150 graus. Isso aqui ela não vai perder, gente. Ela já acumulou e ela já utilizou lá para o seu desenvolvimento,
já utilizou lá nos seus processos metabólicos. Então ela não perdeu isso aqui, ela acumulou. Só que agora eu preciso avaliar os próximos 15 dias. Do dia 30 de novembro até o dia 15 de dezembro, eu tenho uma temperatura média de 21,7. Nesse intervalo do dia 30 para o dia 15, nós temos mais 15 dias acumulados. Só que nesses novos 15 dias aí, minha temperatura média ela mudou, passou para 21,7. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui de novo, meu grau dia vai ser temperatura média. Lembrando que temperatura média é do meu intervalo de avaliação, 21,7. 21,7 menos a temperatura basal, que vai ser 12, né? Você joga na calculadora 21,7 menos 12, acumulado por dia em torno de 9,7 graus. Só que, pessoal, lembrem, eu estou trabalhando de 15 em 15 dias. Nesse intervalo do dia 30 para o dia 15, eu vou acumular 9,7 por dia. Faço uma nova regra de 3. E aí, nessa nova regra de 3, eu tenho que, se em um dia eu vou acumular 9,7 graus, em 15 dias, quanto que eu vou acumular agora? 145,5. 145,5? Obrigado. Uhum. Então aqui, ó, 145,5 acumulado. Essa é a questão, porque o que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho 150 graus acumulados nos primeiros 15 dias, entre a semeadura e até o dia 30 de novembro, e tenho agora mais 145 acumulado. Esse valor, eu tenho aqui então, ó, somando esses dois valores, até aqui, 30 dias depois, acumulado 295,5 graus Celsius. Aqui não coube mais 295,5 graus Celsius. Esse valor não é o que eu preciso. Eu preciso que ela acumule 845. Então minha conta ela não vai parar aqui. Eu preciso continuar. Então eu vou pegar agora o quê? Dos primeiros 15 dias de dezembro para os próximos 15 dias. Então agora eu tenho avaliado aqui mais 15 dias. Nesses mais 15 dias aqui, ó, o espaço meu aqui ficou apertadinho. Nesses próximos 15 dias, calculo de novo o grau dia. Só que agora a minha temperatura média, olha o quanto mudou. Ela já foi para 24,5. E aí agora eu preciso de novo calcular o grau dia para esses próximos dias. Então eu tenho que o grau dia acumulado agora é 24,5 menos a temperatura basal, menos 12, vai dar 12,5, né? 12,5. Isso é o que eu preciso, o que eu acumulo em um único dia. Mas eu não estou avaliando de 15 em 15. De novo, regrinha de 3. Se em um dia eu acumulo 12,5, em 15 dias, quanto que eu vou acumular? Calculando. 187,5. 187,5? Obrigado. Uhum. Então, 187,5 graus Celsius. Quando a gente trabalha dia a dia, né, 10 dias, semana em semana, é importante você indo somando para ver se atende a sua necessidade, que é 845. Os dois primeiros valores, quando eu somei, deu 295,5. Se eu pego esse valor mais os 187,5 que eu calculei, eu tenho acumulado aqui, ó, vou colocar aqui o símbolozinho da soma, 483 graus. Não está nem perto, mas já está chegando na metade, né? Então, olha lá, até o dia 30 de dezembro, que é o que a gente avaliou até aqui, já acumulou 483.
tem que continuar fazendo minha conta até chegar no 845 ou bem próximo. Próximo. Então, nosso próximo valor aqui é justamente o valor para o dia 15 de janeiro, ou seja, 15 dias depois, eu vou avaliar de novo mais 15 dias. Nesses 15 dias que eu estou avaliando, qual que vai ser a minha temperatura, meu grau dia acumulado, meu grau dia e depois a quantidade acumulada? A temperatura média nesses 15 dias é de 24,4. Então vou jogar aqui que o meu grau dia vai ser temperatura média 24,4 menos temperatura basal, que é 12. A gente vai ter aí que vai ser 12,4. 12,4 acumulado em um dia. Mas o meu período de avaliação é de novo mais 15 dias, do dia 30 para o dia 15. Então, se um dia eu acumulo 12,4, em 15 eu vou acumular quanto? Então, faço outra regra de 3. Um dia, 12,4 graus Celsius. Em 15 186. dias, vai ser quanto? Então, vou pôr aqui 186. 186 graus Celsius, né? Se eu tenho esse valor aqui, que é acumulado nesses 15 dias, qual que foi o acumulado total? Até os 15 dias anteriores tinha acumulado 483. Eu vou pegar esse 483 mais 186 e eu tenho agora acumulado 669 graus Celsius aí, certo? Deixa eu pegar aqui uma outra folha para a gente continuar. Gustavo? Oi? Não tem outra maneira mais rápida de fazer, não? Tem que ser de um por um mesmo? Tem que ser de intervalo por intervalo. Você pode fazer direto, né? Você não precisa ficar montando a regrinha de 3. Então, se você sabe que já é 15 dias aqui, ó, no próximo eu vou fazer direto com vocês para mostrar. Se é 12,4 vezes a quantidade de dias. Então, esse vezes 15 já dá o acumulado. Então, você economiza espaço aí, mas tem que ser de acordo com o intervalo aí, tá? Sim. Gente, então vamos lá. Nós fizemos os primeiros 15 dias de janeiro. Agora nós precisamos fazer essa conta para os próximos 15. Tá faltando agora aqui, ó, para os próximos 15 dias, até o dia 30, a temperatura média tá ali em torno de 23,1. Então vou pegar esse valor, vamos pôr aqui. A gente está avaliando 15 dias. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, vocês não precisam nem fazer, já que vocês já sabem que está avaliando de 15 em 15 dias. Qual que é o grau dia acumulado? Então vai ser a temperatura média, que aqui dos próximos 15 dias, 23,1, menos a basal, que é 12, né? Então, grau dia acumulado, a gente tem 23,1 menos 12, 11,1. Se você já lembra e já sabe que você está trabalhando de 15 em 15 dias, para saber o grau dia acumulado, é só eu pegar isso aqui, ó. 11,1 vezes 15, que é os 15 dias que eu estou avaliando, do dia 15 para o dia 30, eu tenho a quantidade acumulada nesse período, tá? Então, lá, 11. Opa, aqui é 1. 11,1 vezes 15 vai dar 166,5. 166,5 graus Celsius. O que a gente tinha? Que estava acumulado até os primeiros 15 dias 669. Então, somando esses dois, 669 mais 166,5, a gente tem 835,5. 835,5 graus Celsius. Não chegou, mas já está bem próximo, não está? Olha lá. De 835,5 para 845, eu preciso acumular só 10 graus Celsius. Eu vou fazer com vocês primeiro da seguinte forma. Toda vez que vocês
estiverem fazendo as contas e identificarem que esse valor está próximo, mas ainda não passou, subtrai um pelo outro. Então vamos pegar e fazer isso aqui, ó. Eu tenho que a minha constante térmica, vou pôr aqui, ó, para ficar fácil de vocês verem, é 845 graus Celsius. E eu tenho que o meu grau dia acumulado até, a gente avaliou aqui até o dia 30 de janeiro, né? Até 30 de janeiro é de 835,5 graus Celsius. Você poderia fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo o outro, mas isso aqui vai facilitar a sua vida depois, ó. Se o valor que eu tenho acumulado é menor do que o valor e está próximo, subtrai um pelo outro. Então vou pegar aqui, ó, 845 menos 835,5 significa que eu ainda preciso acumular 9,5 graus Celsius para acumular, para completar o meu ciclo. Se eu ainda preciso acumular 9,5, gente, olha o que eu tenho lá. Nós calculamos até o dia 30 de janeiro, que era 23,1. Meus próximos 15 dias, que é o dia 15 de fevereiro, a minha temperatura média é 22,8. Então vamos pegar esse valor aqui, ó, de 22,8, que é dos meus próximos 15 dias, e calcular. Eu tenho que... Vamos voltar aqui. Meu grau dia, ele vai ser temperatura média 22,8 menos a temperatura basal, que é 12, né? Então aqui, vamos calcular, 22,8 10,8 menos 12, 10,8, né? Isso é acumulado em um dia. Eu nem preciso fazer essa conta, né? Porque olha aqui, se eu precisava para acumular para completar meu ciclo 9,5 e em um dia eu vou acumular 10,8, então eu tenho exatamente mais um dia, né, arredondando aí, para que complete lá o ciclo, e aí eu tenho meu período provável de colheita do milho. Mas vamos fazer a conta para vocês entenderem outras situações. Sempre a gente fazia a conta, a regrinha de 3, para 15 dias, né? Porque a gente estava avaliando de 15 em 15. Só que agora eu já sei o quanto que eu preciso para chegar no final. Eu preciso só de 9,5. Como eu preciso só de 9,5, eu posso fazer isso aqui, ó. Se em um dia eu vou acumular 10,8 graus Celsius, no lugar de você colocar na regra de 3, 15 dias, em quantos dias eu vou acumular a minha necessidade, que é 9,5. Então eu tenho aqui 9,5 graus Celsius. Resolvendo isso aí, então eu tenho lá multiplicando cruzado, 9,5 dividido por 10,8, aproximadamente 0,87 dias. Algumas horas, né? Praticamente o dia inteiro. Então, aproximadamente aqui é igual a 0,87, aproximadamente mais um dia que eu preciso para completar o ciclo e atender a necessidade da minha cultura, que é de 845. Respondendo a pergunta, estava lá falando no exemplo que a provável data de semeadura, a provável data de colheita vai ser então no primeiro dia do mês de fevereiro, que a gente pegou os dados aqui, ó, da temperatura média dos primeiros 15 dias. Porém, dentre esses 15 dias, nós vamos precisar apenas um dia. Então, a provável data de colheita, dia 1º de fevereiro. Então, 1º de fevereiro é minha provável data de colheita. Professor, é trabalhoso demais, tem que fazer isso aí de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, e eu não entendi esse final aqui. Se você não quiser fazer essa diferença, pessoal, você pode fazer isso aqui
igual a gente estava fazendo nos outros, ó lá, ó. Só que aí você vai ter que fazer uma outra conta depois. Se você tem que em um dia você vai acumular 10,8 graus, em 15 dias eu vou acumular quanto? Você vai encontrar o valor acumulado em 15 dias. Só que se você pegar esse valor acumulado em 15 dias e somar com esse valor acumulado até o dia 30 de janeiro, esse valor vai ter passado e muito da minha constante, que seria o meu 845, não é? E aí você teria que fazer, querendo ou não, uma outra regrinha de 3 para chegar na minha data aproximada de colheita. Então, minha dica, façam as contas. Se você fez a conta e o valor acumulado está próximo ou passou apenas um pouquinho, você vai depois fazer a regra de 3 inversa, né? Você vai pegar, em vez de determinar a quantidade de dias, você vai determinar a quantidade de graus que está faltando ou a quantidade de graus que está passando aí, tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei na dúvida de, tipo assim, igual o senhor falou aí de, por exemplo, igual vamos supor, aí falta 9,5, né? Uhum. Se faltar, se ultrapassasse, faz um exemplo para mim, por favor. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu só pra gente ter uma noção. Deixa eu voltar aqui com vocês lá no slide, só pra gente entender. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. No nosso primeiro exemplo, eu pedi para vocês a provável data de colheita, com a semeadura no dia 15, então a gente trabalhou de 15 em 15 dias, né? No segundo exemplo aqui, é a mesma variedade, só que, olha o que eu dei. A data que ela vai florescer, então ela vai florescer em janeiro. Se ela vai florescer no dia 1º de janeiro, eu tenho que saber qual dia eu tenho que fazer o plantio. Nesse segundo, a gente vai ter que calcular para trás. Então, os 15 dias anteriores a janeiro, quanto que é a temperatura média? Então, 30 de dezembro. Os primeiros 15 dias, quanto que é? E fazer o grau de acumulado de trás para frente, porque a gente tem agora a data do florescimento e que é a data da semeadura, tá bom? Vamos pegar um exemplo hipotético para tirar a dúvida aí da Isadora e provavelmente a dúvida de muitos aí, né? Vamos criar uma situação. Deixa eu voltar lá no papel. No último exemplo que a gente fez, eu falei assim, ó, que o grau de acumulado até o dia 30 de janeiro era de 835 graus,5 e a necessidade era de 845. Vamos inverter. Vamos pensar que o grau de acumulado até o dia 30 de janeiro é de 855. Gente, isso aqui não é um exercício, é uma situação hipotética que a gente criou aqui agora, tá? Se até o dia 30 de janeiro é 855 e a minha constante térmica é 845, nesse exemplo agora aconteceu o inverso. Tá passando até o dia 30 o que eu preciso, que é 845. Faça a mesma situação, vou subtrair um menos o outro. Então vou pegar aqui, ó, 800 e sempre o maior pelo menor para não ficar negativo, menos 845. 55 menos 45 passaram 10 graus. Então, passaram aí 10 graus aproximadamente. Vamos pegar lá o que eu tinha anotado aquela hora com vocês. Eu falei que era acumulado até o dia 30 de janeiro, 855. Então, até esse dia, ou seja, nos últimos 15 dias que eu avaliei, a temperatura média era 23,1 graus Celsius, né? Vamos ver quanto que ele vai acumular em um dia.
O grau dia é a temperatura média, que lá era 23,1, menos a minha temperatura basal, que é 12, né? E lembrando que esse valor eu peguei lá do nosso exemplo, 23,1 menos 12, eu vou acumular em um dia 11,1 graus Celsius. Faço a regra de 3 do mesmo jeito, só que agora eu tenho que lembrar o seguinte, que em um dia eu vou acumular 11,1 graus Celsius, eu preciso determinar agora a quantidade de dias que passaram esses 10 graus. Então, em quantos dias passou esses 10 graus? Aqui está bem intuitivo, mas a quantidade de graus que passou foi 10. Então, lá, um dia é 11,1, em quantos dias vão ser 10? Resolvendo isso aí, a gente tem que 10 dividido por 11,1, aproximadamente 0,9, calculado 0,90, aproximadamente um dia. É aqui que muda a interpretação, ó. Então aqui eu não faço só conta, eu tenho que interpretar. No primeiro exemplo, faltou. Toda vez que faltar a quantidade de graus, você precisa contar a quantidade de dias a mais. Nesse segundo exemplo nosso, passou 10 graus. Então, se passou 10 graus, eu não vai ter acumulado os 30 dias. Na verdade, ela vai completar esse ciclo, essa necessidade dela, não em 30, e sim em 29 dias, né? Porque em vez de trabalhar até o dia 30 de janeiro, eu vou subtrair desse dia 30, que era meu cálculo de 15 em 15 dias, o meu valor aqui. Então, neste caso, eu tenho que o período ideal para a colheita vai ser no dia 29 de janeiro. É 29 de janeiro porque eu contei para trás dos meus dias que estavam acumulados. E eu contei para trás desses dias que estavam acumulados porque agora passou e não faltou. Vamos voltar lá no exemplo que a gente fez, que é o que está lá no slide. No que está lá no slide, eu preciso de 845 e eu tinha acumulado até o dia 30, 835. Então, está faltando 9 graus e meio. Calcula a quantidade de graus para os próximos 15 dias. E aí eu sei que nos próximos 15 dias, em média, vai acumular 10 graus. Então, eu sei que eu vou precisar, para atender minha necessidade aqui, da minha cultura, apenas mais um dia para que chegue no meu ponto de colheita. No nosso exemplo de agora, no dia 30, passou. E se passou, e eu sei que passaram 10 graus, que eu peguei a quantidade que passou menos a minha necessidade, eu vou calcular o meu grau dia pro mês, já acumulado, né? A gente já tinha calculado, mas eu calculei de novo, e não pro mês da frente. Então eu pego dentro do intervalo que já passou, que eram os últimos 15 dias. Eu sei que em um dia vai acumular 11 graus, em quantos dias vai acumular os 10 graus que estavam passando? O cálculo deu 0,90 dias, aproximadamente um dia. Então eu tenho um dia a mais do que o que eu tinha calculado anteriormente. Então eu vou pegar dessa data que eu tenho e subtrair a minha quantidade de dias porque passou. E no outro eu vou somar porque faltou. Certo? Conseguiram entender? O que eu vou querer de vocês? Nós vamos fazer uma atividade que vai estar lá para vocês no AVA. Aí essa atividade, finalizando aqui agora, eu já vou colocar para vocês a atividade para vocês já tentarem resolver. Semana que vem a gente vai trabalhar essa atividade novamente, em que nessa atividade a gente vai estar trabalhando estimativa de temperatura média, igual nós vimos na aula passada, e esse cálculo de graus dias, igual nós vimos hoje.